Coesão e coerência. As duas andam juntas. Isso mesmo. Quem daqui já não pensou muito ou então já não ficou muito nervoso na hora que o professor pediu para fazer um texto? E aí começa a pensar, por onde eu começo? O que eu faço? Será que está certo? Será que está errado? Eu quero uma receita para poder fazer um texto. Infelizmente, gente, vou falar para vocês, não existe receita. O que existe são passo a passo. Tudo que o professor ensina de língua portuguesa ou até das outras matérias, tudo contribui para um bom texto de vocês. Então não é só a língua portuguesa, e sim todas as matérias. Sabe aquela aula lá de educação física, de religião? Aquelas aulas também ajudam. Professora, mas o que isso tem a ver com coesão e coerência? Tem tudo a ver. Porque dentro de um texto, para ele ser bom, para ele ser claro, para que ele passe a informação que ele realmente quer passar, ele deve ter coesão e ele deve ter coerência. Vamos então aprender? Na maioria das vezes, sentimos-nos despreparados quando estamos diante de uma folha de papel em branco, no propósito de fazer uma redação, não é mesmo? As ideias não fluem, o tempo passa muito rapidamente e quando percebemos, lá se foi o tempo e não atingimos o objetivo almejado. Então, é possível se familiarizar mais com a escrita, lembrando-se da palavra texto. Ela, assim como muitas outras, origina-se do latim, textum, que significa tecer, entrelaçar ideias, opiniões e pensamentos. Mas existe uma fórmula mágica para construir um bom texto, gente? A resposta é simples. Basta lembrarmos que toda escrita requer praticidade, conhecimento prévio do assunto abordado e, sobretudo, técnicas que constituem e a performance de todo texto bem elaborado. Para que um texto fique claro, objetivo e interessante, ele precisa realçar beleza, para que sua estética seja vista de maneira plausível. Fazendo parte dessa estética estão os elementos que participam da construção textual, entre eles a coesão e a coerência. Vamos lá! Coesão nada mais é que a ligação harmoniosa entre os parágrafos, fazendo com que fiquem ajustados entre si, mantendo uma relação de significância. Para melhor entender como isso se apresenta, imagine um texto sobrecarregado de palavras que se repetem do início ao fim. Então, para evitar que isso aconteça, existem termos que substituem a ideia apresentada, evitando assim a repetição. Falamos das conjunções, dos pronomes, dos advérbios, e outros. Como exemplo, verifique. A magia das palavras é enorme, pois elas expressam a força do pensamento. As mesmas têm o poder de transformar e de conscientizar. Gente, este é um exemplo. Olhem só, podemos perceber que as expressões elas e mesmas referem-se ao termo palavras. Quando falamos sobre coerência, nos referimos à lógica interna de um texto. Isso é, o assunto abordado tem que se manter intacto, tem que haja distorção, facilitando assim o entendimento da mensagem. Eles são apenas alguns dos requisitos para a elaboração de um texto. E essas técnicas vão sendo aprendidas à medida que nos tornamos escritores assíduos. Vamos lá, gente. Eu li e agora eu vou explicar para vocês. Eu sempre digo que a língua portuguesa, ela é uma escadinha e a gente vai aprendendo aos poucos. Você não tem como passar daqui sem passar por esse degrau e vir ao outro. Nós temos que sempre passar um por um. Dentro de um texto, nós precisamos desses degraus. Quanto mais nós passamos por eles, mais o nosso texto é entendido.
Ai, professora, mas às vezes os professores dão alguns temas que nós não entendemos. Nós temos que pesquisar. Já a coerência e a coesão, ela está aí para ajudá-los. Vamos agora identificar o que é coerência e o que é coesão? Eu tenho aqui, agora que eu vou passar para vocês, esse textinho. Mega maluco. Calma, não comecem a imaginar porque vai pegar fogo na cabecinha de vocês. Eu vou passar aqui no slide para que vocês... Desculpem aí que não está muito nítido, eu fiz print, mas que vocês possam entender, certo? Vamos ler? Era uma noite quase 10 horas, quando o surdo escutou o mudo dizer que o cego viu o aleijado correr atrás de um carro parado. Gente, deu nó na cabecinha de vocês? Eu vou continuar lendo, tá? E ali perto, a 200 quilômetros, em um dia frio de 45 graus, em que o sol iluminava a pálida noite, sol iluminando a pálida noite, uma velha de 15 anos, deitada num banco de pedra feito de madeira, dizia calada que preferia morrer do que perder a vida. E daí? Uma velha de 15 anos. Ele estava parado a quase 200 km por hora. Gente, esse texto, ninguém está entendendo nada. Vamos agora, então, identificar o que está faltando nesse texto? Daqui a pouquinho a gente volta, então, no texto para poder explicar para vocês. Olhem só. Coesão e coerência. O que é a coesão? Coesão é a minha estrutura. Coesão é as conjunções estão corretas dentro do meu texto? As minhas preposições estão corretas dentro do meu texto? Os advérbios, os pronomes, as repetições de palavras, ele está bem entendido? Porque às vezes as repetições das palavras dentro do texto são muitas. Você não colocando um pronome adequadamente, a pessoa não vai entender se aquele objeto era seu, sua, teu, tua. Isso então, toda essa estrutura, ela está dentro da minha coesão. Professora, o que é coerência? Coerência está aqui, é a minha lógica. Dentro da minha lógica eu tenho informações transmitidas em uma sequência lógica. Essa minha sequência lógica, ela faz parte da ideia do meu texto. Lembram do textinho que eu li para vocês agora? Ó, este daqui eu vou mostrar para vocês. Aqui. Tem lógica esse texto? Era uma noite quase 10 horas. Quando o surdo escutou, o mudo dizer, o mudo disse que o cego viu o aleijado correr atrás de um carro parado. Olhem só essa partezinha aqui, ó, deitada num banco de pedra feito de madeira. Mas ele não era de pedra? Dentro desse texto, então, está faltando o quê? Uma lógica. Essa é a minha coerência. Quando eu repito muito as palavrinhas, quando eu não coloco bem os meus parágrafos, quando eu não coloco bem a minha pontuação, isso está dentro da minha coesão. Deu para entender agora o que é coesão? Quando o professor pergunta dentro de uma atividade, para vocês verem se dentro daquele texto há coesão ou dentro daquele texto há coerência. Então, para que vocês possam gravar, coesão é a minha estrutura e coerência é a minha lógica. Deu para entender? Vamos então agora às atividades, tudo dentro de textos.